tudo bem? Nessa aula eu vou te falar um pouquinho mais sobre as batedeiras, que é um utensílio que é indispensável para você fazer os suspiros. E se você já tem uma que seja planetária, ou que seja batedeira de 2 pinos, ou pinos diferentes, então existem várias marcas de batedeiras com formato de batedor diferente. No e-book de receita você também encontra essas informações, que é super importante. Às vezes você tem uma batedeira que a potência é de 500 watts ou 800, e isso também ajuda bastante no tempo de preparo de batimento. E eu coloquei também no e-book de receitas algumas fotos de batedores diferentes, de batedeiras diferentes, que você pode comparar com o seu modelo de batedeira, para assim você ter uma noção de tempo de batimento, de quanto tempo vai precisar bater para que ela chegue no ponto perfeito. Então, inicialmente, eu utilizo bastante a batedeira planetária, que ela tem uma tigela de 4,5 litros, que é o que comporta perfeitinha a receita grande, que misturando o açúcar com as claras ele vai ficar no total de 1,2 kg. Então é uma receita que é um pouco grande, né? Que quando você bate ela consegue encher bem a tigela da batedeira. Mas caso sua batedeira seja um pouco menor, você pode dividir essa receita e bater da mesma forma, em velocidade também, que pode chegar até no ponto mais rápido do que uma receita cheia e grande. Então isso vai diversificar também para o tipo de batedeira e para o tamanho. E no e-book de receitas eu coloquei as fotos e mais informações também para te ajudar a identificar qual é o seu modelo de batedeira, o batedor também, que ajuda bastante, por conta do tipo de arame. Algumas batedeiras têm batedor com mais arames ou com menos arames, então isso influencia mais no tempo de batimento, que pode levar para que chegue no ponto firme. Então, por exemplo, uma batedeira que tem um batedor que tem 12 arames, a gente consegue contar ali em volta 12 arames, por exemplo. Você vai precisar bater por uns 15 minutos. Isso também depende da quantidade que você for bater. Se você for fazer uma meia receita, pode ser que o tempo de batimento pode cair para metade. Mas se é uma receita um pouco maior, a receita inteira, o tempo de batimento para chegar no ponto que você precisa pode demorar um pouquinho mais que 10 minutos, 15 minutos, por exemplo. No curso você vai ver todo o ponto do merengue, todo o modo de preparo também, para você assim já ter uma noção. Em vídeo você vai conseguir ver qual é a consistência e o ponto perfeito do merengue. Então isso nas batedeiras influencia mais no tempo de preparo do batedor. Então não quer dizer na verdade que eu tenho uma batedeira que é de 2 pinos, vou conseguir fazer merengue com ela? Vai sim, mas só que é preciso ter um cuidado mais redobrado. Dependendo do tamanho da sua tigela, você faz meia receita e o tempo de batimento também pode aumentar um pouquinho, até você conseguir chegar nesse ponto perfeito que você precisa para fazer a incorporação dos ingredientes. Mas dá pra gente trabalhar com todo tipo de batedeira, para assim a gente conseguir também ter o mesmo resultado de suspiros. Isso só vai influenciar na quantidade de receita que você vai bater, ou então no tipo de batedor que você vai ficar mais atenta. Mas você pode sim fazer a receita e ela ficar perfeita em diferentes tipos de batedeiras. É importante também você saber que você precisa bater a receita do início ao fim em velocidade alta. Então, não é tipo uma receita de bolo ou claras e neves que você começa batendo devagar e depois você aumenta. Como a gente quer um merengue que ele fique liso, estabilizado, que ele fique com ponto forte, bem firme, a gente bate do início até o fim, porque ele consegue bater bem, misturando bem essa mistura de claras e açúcar, vai bater em velocidade alta, ela vai começar a incorporar, vai começar a firmar e no final ele consegue estabilizar e manter o ponto perfeito. Então a gente não diminui, não começa batendo devagar e aumenta, a gente bate no início até o fim com a mesma velocidade, para assim ela conseguir mantendo e aumentando a estabilidade do merengue e assim ele ficar perfeito. Às vezes é super comum que a pessoa comece batendo em velocidade baixa, então ele pode demorar um pouco mais até incorporar e criar volume, firmar e depois aumentando, ou então a pessoa pode bater em velocidade muito alta no início e no final ela abaixa. Então quando ela diminui no final, esse merengue ele para, ele não cresce mais e ele não consegue firmar tanto. Então a quantidade que você bateu por mais tempo forte, no final que você colocar uma quantidade mais baixa, ele vai meio que só manter aí o merengue e não vai estabilizar tanto, e pode ocorrer até dele começar a ficar um pouquinho mais mole do ponto inicial. Então isso é importante que você bata do início ao fim, até ele chegar no ponto firme que você precisa na velocidade alta. Dependendo do seu tipo de batedeira,
Algumas batedeiras têm a velocidade, digamos, até a 10, 12, aumentando, né, o número de batimentos, a velocidade, e outras batedeiras também que vai chegar no 8, por exemplo, que já está uma velocidade muito alta. Então é super importante que você conheça o seu tipo de batedeira, e assim também vai te ajudar a fazer esse batimento do merengue suíço perfeito e ele chegar no ponto que você precisa, conhecendo bem todo esse processo da batedeira. Então essas informações extras te ajudam bastante a você entender um pouco mais como que funciona as batedeiras, quais são os batedores. Então você consegue utilizar qualquer tipo de batedeira para você conseguir fazer os suspiros. Só é importante ter esse acompanhamento e ver também todo esse passo a passo e como que funciona a sua batedeira. E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui. No e-book de receita você encontra as fotos dos batedores diferentes, caso você identifique o seu como que é. Então você também já consegue ter um pouco mais de noção de tempo de batimento que vai precisar para fazer o seu merengue suíço chegar no ponto perfeito. Alguma dúvida, comenta aqui e a gente se vê na próxima aula.